Para o pessoal que está acompanhando, que dados são esses que estão sendo inseridos na urna, Diego? São, no caso, dados totais da urna eletrônica. São os eleitores, vão ser inseridos na urna, os candidatos também constarão nela. Então, agora, a partir de agora, essa urna ela vai ter uma identidade. Ela vai ser preparada para receber os eleitores da seção 3 de Brochir, que no dia da eleição vão usar ela para votação. Em Montenegro serão 190 urnas eletrônicas destinadas para votação e outras 8 para justificativas. O cartório também vai preparar um número elevado, em torno de 20, 30 urnas, para contingência. Caso alguma dessas urnas se apresente defeito no dia da eleição, ela possa ser trocada por outra para continuar a votação eletrônica. Esse processo todo que a gente está acompanhando aqui, ele também poderia ser acompanhado por representantes dos partidos. No entanto, não há ninguém aqui hoje presente. No momento não há ninguém, isso é costumeiro. Normalmente não há interesse nesse acompanhamento dessas atividades pré-eleitorais. Normalmente o que é mais comum, o fiscal de partidos ficar presente somente na sessão eleitoral no dia da votação. Por que não há esse interesse? São vários motivos. Acredito que o principal seja a confiança que eles têm no processo eleitoral. Como todo o procedimento é aberto, inclusive eles são orientados a comparecer com antecedência, mas costumeiramente não há esse interesse. Falando em confiança, muitas vezes a gente ouve comentários, né, sobre a segurança da urna eletrônica, sobre a confiabilidade. Esse seria o momento de conhecer um pouco mais sobre esse sistema e para quem ainda tem alguma desconfiança, esclarecer essas dúvidas. No entanto, poucos se fazem presente. Justamente. Hoje nós temos aqui no início dos trabalhos somente 2 integrantes da imprensa que demonstraram interesse em cobrir essa etapa. Então são diversos mitos existentes em torno da urna eletrônica, como por exemplo que ela é venezuelana ou que é preparada por pessoas venezuelanas. E podemos ver facilmente hoje que tudo isso é um mito. Na verdade, a urna eletrônica é feita no Brasil por uma empresa que ganhou a licitação. Aqui nós vamos continuar as etapas de carga. Ela faz a verificação dos sistemas que estão nela, pede que seja configurada a data e a hora atual. O horário 10h11. Ela pergunta se quer dar carga na seção 3 do local tal do município de Brochir. Nós vamos confirmar. Enquanto isso, o pessoal ali, todos brasileiros, continuam trabalhando. O que aquele pessoal está fazendo ali, Diego? No momento, como é a primeira urna que nós estamos preparando, eles estão acompanhando essa primeira urna. Como faz 2 anos que ninguém prepara um eletrônico no cartório, então a primeira urna é feita em coletivo, que eles fiquem observando o procedimento. Para depois, então, cada dupla, eles formarão duplas, e cada dupla preparar a sua urna. Então são mais de 200 urnas que serão preparadas, cada dupla preparará então em torno de 50 até 60 urnas nesse procedimento de carga. Esse trabalho deve ser concluído até quando? Nossa previsão é que entre quarta e quinta-feira esteja concluída a preparação das urnas eletrônicas. Nós temos ainda a sexta-feira como folga, caso tenhamos aí algum imprevisto, como hoje nós tivemos falta de luz em vários pontos da cidade, então o cartório eleitoral sempre faz a cerimônia com antecedência e com um prazo maior, justamente para prevendo eventuais ocorrências que nós não temos como prever, como falta de luz, por exemplo. Esse processo ele pode ser acompanhado em outros dias da semana? Sim, terça e quarta, por exemplo, continuaremos com a carga. Talvez na quarta, final da tarde, já esteja concluído. E o eleitor querendo comparecer e acompanhar esse procedimento, inclusive auditar a urna eletrônica, ela está disponível para isso. Aqui é um comprovante que foi realizado carga. A primeira etapa da urna está pronta. Agora nós vamos desligar ela e vamos preparar a urna para fazer um teste nela. Que no caso nós vamos verificar o perfeito funcionamento dela. Testaremos teclado, tela e demais dispositivos da urna. Então inserir novamente agora um outro cartão de carga e o pendrive, que no fim do dia terá os resultados dessa urna eletrônica. Agora vai carregar no sistema novamente, vai pedir para que seja feito o teste nela, para ver se a tela funciona normalmente, se os botões da urna eletrônica estão funcionais,
se a imagem que aparece na tela está adequada para o leitor conseguir enxergar o seu voto no dia da eleição, se o leitor de biometria do microterminal também está adequado. Então são diversos testes feitos na urna eletrônica, para que a gente tinha que levar para a sessão eleitoral com tranquilidade e que funciona normalmente no dia da eleição. Então, além da urna eletrônica, preparar uma sacola com o material que o mesário utilizará no dia da eleição. Após terminar o trabalho de conclusão da urna eletrônica, aquele material, inclusive a sacola, é colocado na caixa e fica guardando o sábado pela manhã, quando ela é entregue, então, nos locais de votação. Nós temos aí mais de 60 locais nos 5 municípios que recebem votação. Aguardando, então, o mesário no sábado, ele começa a preparar a sessão eleitoral, monta lá a sua sessão. No domingo, então, ele pode trabalhar a partir das 7 horas, comissão da Zeresma, e a partir das 8, atendendo os eleitores que iniciarão o voto. E qual é o conteúdo da sacola? A sacola tem diversos materiais. Almofada para carimbo, de carimbo para eleitor analfabeto poder pôr a sua digital no caderno de votação, canetas para ele utilizar, cartazes de identificação da sessão, informações ao eleitor também constarão na sacola. Vai o caderno de votação onde o eleitor assina caso não consiga votar com a biometria. São diversos materiais que são encaminhados ao mesário para ele poder executar a sua função no dia da eleição. Essa fase, a urna faz automaticamente testes em vários sistemas e depois ela solicita que o operador que está preparando ela faça alguns testes também que necessitam dessa intervenção. Agora inicia a fase então que ela solicita que o operador faça uma análise. Ela pergunta se o teste de vídeo está bom, se as imagens aparecem adequadamente. Vamos dar um confirma que ela está boa. Testaremos as teclas do teclado. Ela pede para apertar um botão para ver se o som dela está audível. Ela solicita o teste de áudio. No caso, ela tem uma saída de áudio para o leitor deficiente visual poder utilizar no dia da eleição. Então o mesário recebe um fone de ouvido e caso o eleitor não consiga votar por algum motivo ou outro, o mesário pode colocar o fone de ouvido e ela pede para ser desligado do tomado para ver se ela detecta se ela está usando a bateria interna ou não. Ela detectou, funciona adequadamente. Ela pede para fazer o teste da chave, se ela está detectando que foi ligada e desligada. Também funciona adequadamente. Agora faremos os testes no terminal que o mesário utiliza para habilitar o eleitor, verificando se todas as teclas estão operacionais. Ela pergunta se os LEDs também estão funcionando. Ela pergunta se a imagem aparece corretamente. Agora vamos voltar aqui para os testes. Ela pede para testar o leitor biométrico, onde o eleitor que tem a biometria colocará sua digital. Ela conseguiu fazer a leitura correta. Ela vai testar a impressora que temos atrás da urna eletrônica. Ela pergunta se a impressão foi feita com sucesso. Foi. Temos aqui o comprovante dela. E ela vai emitir um relatório da preparação da sua urna eletrônica. Então nós temos aqui o relatório da primeira urna eletrônica preparada para essa eleição de 2018 de nossa região. E falta somente o lacre que é colocado agora no relatório de carga. De todo o procedimento é feita uma ata, esses lacres são numerados sequencialmente, então isso fica, a ata fica no cartório. Quem quiser acompanhar depois, então, se aquela urna que tem aqueles lacres permanece na mesma numeração, eles podem conferir solicitando a cópia da ata.